Tem dois episódios que talvez expliquem muito bem o momento horroroso pelo qual o Grêmio vem passando. Começando mais este conteúdo pós-jogo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposta em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição do vídeo. Fim de jogo no Morumbi, São Paulo 3, Grêmio 0. Né? Uma atuação ruim mais uma vez, mais uma atuação horrorosa. O Grêmio que eu até comentei no Twitter mais cedo, né? O Grêmio tomou baile, tunda, né? Saranda nos últimos 4 jogos, em 4 contextos diferentes. O Grêmio conseguiu a façanha de tomar um banho de bola de um time reserva, que era o Fortaleza, totalmente reserva, poupando para a Sul-Americana. Depois o Grêmio toma um outro totó de bola para o Inter, né, para um time devastado animicamente e até fisicamente, né, depois da derrota para o Fluminense. Aí o Grêmio consegue tomar uma tunda em casa para o Atlético Paranaense, coisa que até era um pouco novidade até o momento, né? Em casa a gente pelo menos conseguia enganar melhor. E agora o Grêmio toma um outro baile para um time, ao contrário do Inter, né? Devastado animicamente porque foi eliminado. É um time que já é campeão nessa temporada, né? Campeão da Copa do Brasil. Então é na prática um time de férias, um time de sangue doce. Então tem para todos os gostos. Tem time machucado, tem time de férias, tem em casa, tem fora, tem reservas. A única semelhança entre todos esses últimos jogos é que o Grêmio tomou um baile em todos eles. Até nos outros os placares poderiam ter sido piores, não foram, né? Neste acabou sendo um placar um pouco mais elástico. O que eu acho, tá? Eu acho assim, para pontuar aqui algumas coisas, eu acho que 2 episódios talvez nos ajudem a entender o que está acontecendo. Porque o Grêmio começa o ano muito bem, ganha Grenais, ganha Gauchão, arranca muito bem no Brasileiro, na própria Copa do Brasil, vai longe e tal. Né? Mas o que está acontecendo? O que de fato agora explica esse momento? É o mesmo treinador, é o mesmo elenco, a mesma direção? Eu acho que tem 2 episódios e os 2 a gente pode chamar de pulada de barca, né? 2 tentativas pelo menos de pular da barca que explicam esse momento. A minha tese qual é? A minha tese, cara, é que o Grêmio começa muito bem o ano naquela empolgação do efeito Suárez. Eu acho que aquilo ali empolgou a torcida, a imprensa, empolgou os jogadores, empolgou o staff do Grêmio, empolgou ali a instituição Grêmio como um todo. Acho que deu uma injeção de ânimo, acho que os próprios jogadores foram muito contaminados por isso. Eu acho que aquilo respingou em campo, aquilo fez os caras correrem mais, né? Poxa, tá o Suárez aqui do meu lado, eu não vou passar vergonha. E talvez uma empolgação até de, poxa, a gente pode ganhar alguma coisa importante com esse cara aqui nos ajudando, esse cara aqui é monstro e tal. Todo esse combo Suárez que mexe não só financeiramente com o clube, mas animicamente também, eu acho sinceramente que pode responder por boa parte dessa arrancada do Grêmio que foi muito interessante no começo do ano. Coincidência ou não, eu já falei isso em outro vídeo e eu aqui repito que eu acho que não é coincidência, eu acho que está tudo meio interligado. No meio do ano, o Suárez tenta pular da barca. E aqui está a primeira pulada de barca, tá, da história. E dizem que ele realmente teve até um papo de aposentadoria, que talvez tenha sido mal interpretado por pessoas lá de dentro, mas que se falou em alguma coisa do joelho e não sei o quê, e que não vai dar, e que ele queria ir para o Inter Miami. E dizem que isso aconteceu, né? O próprio Renato confirmou boa parte dessas conversas e etc. Aí daqui a pouco o Guerra consegue fazer um acordo para segurar ele até o final do ano, e aí o joelho meio que melhora,
né? As coisas são muito estranhas nesse episódio Soares. A gente até talvez não saiba de tudo que rolou, detalhes e nuances ali, mas fato é que a partir daquele momento, mais ou menos, o Grêmio começa... Parece que acabou o encanto, sabe? Aquela empolgação, aquela... Ah, o cara não quer estar aqui. Ah, o cara tá cagando. Nós aqui sonhando com ganhar uma Libertadores com o Soares, ou até mesmo esse ano ainda uma Copa do Brasil, Brasileirão. O cara tá brigando para ir embora. Ali parece que murchou geral e parece que a gente começa a cair na realidade, né? Aí a gente começa a entender que o nosso elenco é pior do que a gente imaginava, a gente começa a entender que o trabalho do Renato é pior do que a gente imaginava esse ano também, a gente começa a entender um monte de coisa. Parece que começa... Eu acho que o Grêmio real de 2024 é mais parecido com esse pós-meio do ano do que com aquele do início. Talvez nenhum dos dois seja o verdadeiro Grêmio, eu acho que o Grêmio não é tão ruim como está sendo agora, e também talvez não fosse tão imbatível como se pintava naquela época. É um meio termo, né? Mas eu acho que é mais parecido com esse Grêmio de agora do que talvez com aquele Grêmio que sonhava em títulos ainda esse ano. E aí depois a gente tem o episódio do Grenal, em que o Renato pula da barca, né? Depois de uma tunda num clássico, né? O líder do time foge, vai embora por um motivo que até hoje não se sabe qual é, que deve ser pequeno, porque se fosse grande ele teria dito, na minha opinião, pelo menos. E cara, ali eu acho que o Renato dá um recado, né? Eu acho que esse nosso grupo, já, animicamente, fora de casa, já mostrava que os caras eram meio... Não sei se bunda mole é o termo, mas... Aí quando eles se dão conta de que o treinador largou, cara, aí já era. Aí já era. Né? E quando eu acho que o Renato meio que largou, e eu acho isso sinceramente, não é só pela questão do Grenal, mas aquela questão emblemática, né? Nenhum outro treinador de nenhum outro time do Brasil faria aquilo, cara. A não ser que fosse um motivo muito plausível, que se fosse o presidente não estaria contrariado, e se fosse ele teria dito, ou pelo menos dito em partes do que se trata, questão de saúde, sabe? Então provavelmente era algo menor e que, tipo, o cara saiu de um Grenal, depois de tomar uma tunda, sem dar uma palavra. Aí depois fica falando coisas na coletiva que... Ah, mas tem que ver os dois lados. Aí tinha uns caras lá no Rio de Janeiro tentando ver o outro lado e ele não quis falar com os caras. Então o Renato se perdeu um pouco no personagem, talvez. Eu acho que ele tá de saco cheio. Ele sempre teve um pouco de saco cheio de Porto Alegre, né? De tipo, de estar aqui, de não poder ter uma vida social, não ter a praia dele, o futevôlei. Mas agora parece que ele tá assim, ó, cara. Esse episódio do Grenal, pra mim, é só assim, ó. É um desenho. Tá desenhando que ele tá numa zona de conforto, que ele tá meio desinteressado, que ele não se importa, que ele, né, faz o que bem entende. É só um desenho, cara. Mas a gente vê isso em outros pormenores, sabe? No time, o time do Grêmio não tem nada. O time do Grêmio não tem nada, né? E aí ele, nas coletivas, o Renato parece assim, ó, a impressão que dá, ouvindo até o Brum falar algumas coisas, é de que a direção do Grêmio tá achando que esses reforços do meio do ano, tão criticados, né, deveriam receber mais chances. O Brum já falou isso, que ele acha que é injusto falar que o Iturbe não serve, que o Besossi não serve, que não sei quem não serve, porque os caras mal tiveram chance, né? E dá a sensação de que o Brum falou isso pro Renato, a direção de alguma forma disse, pô Renato, vamos tentar... Aí o Renato parece que de saco cheio no último jogo falou assim, tá, então tá, vocês querem? Então tá, vou botar o Besossi, vou botar o Iturbe, vou botar, sabe, é o que vocês querem, então tá. Daí nesse jogo parece que ele assim, não tem jogador, vocês querem que eu bote guri? Então tá, vou botar um monte de guri, então tá, é isso que vocês querem? Então tá, sabe? Cara, aí ele muda o esquema como quem muda de cueca, e uma coisa que não é tão simples assim, não é só mudar, tem que treinar, tem que trabalhar, bota jogadores que nunca jogaram juntos, botam 5 ao mesmo tempo. No último jogo, eu lembro que eu comentei, né, cara, que ele fez várias mudanças drásticas, e aí ainda botou o Fábio na lateral direita. Cara, então pelo menos mantém o João Pedro, sabe? Tipo, já que tu tá mudando 4, 5 peças ali, aí mudou mais uma, então assim, o Renato parece que tá de saco cheio, cara. Parece que tá de saco cheio. E aí tem um grupo que tá vendo o treinador fugir depois de um Grenal, tá cagando pro lance, e o centroavante, que talvez fosse uma grande, né, fonte de motivação, o cara
quis ir embora a todo custo há poucos meses, então eu acho que ali, cara, o Grêmio meio que deu uma murchada. Acho que isso explica muito, né? E uma murchada que nos levou a cair na real, né? A gente é muito pior do que a gente imaginava. A gente é muito pior do que a gente imaginava. Eu acho que o nosso elenco mesmo, e aí não é culpa do Renato, é falar com a direção agora, né? O nosso elenco é muito pior do que a gente imaginava. Pro ano que vem tem que, olha, mexer bonito. Bonito. A gente sempre soube que faltavam peças, que não estava redondo ainda, mas talvez a gente achasse que a mudança para o ano que vem fosse um pouco mais pontual. Eu acho que ela tem que ser meio drástica ainda, sabe? Eu acho que são 2 anos de mexidas drásticas para dar um corpo mais ideal para esse time, sinceramente, pelo que a gente está vendo aí, né? E aí soma um Renato que talvez não. Eu vejo a coisa mais ou menos assim. Para esse ano, não acho que o Renato tem que sair, né? Eu acho que seria trágico ele sair esse ano. Não trágico no sentido de alguma consequência trágica, mas assim, ninguém vai chegar agora, dificilmente alguém vai chegar agora dando melhores resultados. E eu acho que pro ano que vem eu aceitaria que o Renato saísse. Eu acho que, né, cara, tem que estar com tesão para estar no Grêmio, tem que estar, como eu digo, sem dormir 2 dias antes do Grenal, tentando entender como é que o Inter vai jogar, né? E o Renato parece estar longe disso. O cara compra a passagem aérea às 7 da noite para um dia de Grenal, então assim, longe disso, né? Eu acho que tem que mudar, mas para esse ano, cara, deixa o Renato ali na zona de conforto dele, que pelo menos já está tudo, né? Já conhece o grupo conhece ele, já está tudo engatilhado. E eu acho que tem que achar uma solução perene, pegar um Vojvoda da vida e vamos começar um projeto, né, do início do ano e tal. Não pegar um tampão agora, até, sabe? Então acho que isso aí seria mais turbulento e ineficaz do que de fato solucionaria alguma coisa, sabe? Mas, para não dizer que eu estou fazendo um vídeo aqui já de 13 minutos quase só de crítica, né, cara? Sinceramente, assim, eu não acho que a direção do Grêmio fez um trabalho horrível no que diz respeito a reformular o elenco e tal. Eu acho que se a gente lá em novembro, dezembro do ano passado, se a gente soubesse que a situação do Grêmio hoje era essa, a gente acharia ok, a gente acharia até bom, né? A gente está achando ruim porque a gente se iludiu, a gente achou que o trabalho da direção era muito melhor. A gente chegou a dizer que o Guerra, o Brum e o Calef eram gênios e não sei o que, e pá, né? E se pintou um pouco esse cenário, assim, né? Nossa, o Cristaldo e o Carbacho, os caras acharam os craques da próxima Copa. Não, sabe? A gente parece que viu que, calma, sabe? Parece que quando a gente caiu na real, tudo se colocou em outro patamar e a gente enxergou a coisa de uma outra forma. O Soares é um grande fiador desse time. Tira o Soares, não sobra muita coisa. Essa é a verdade. Essa é a verdade, né? Agora, eu ainda acho que o trabalho é positivo. Eu ainda acho que, assim, frente ao que eles pegaram, né, tanto de herança financeira quanto de elenco, o que a gente tem hoje é bem ok, cara. É bem ok, cumpre um papel de uma direção que assume naquele momento, naquele contexto, talvez até com um pouco de acima da expectativa, né? Só que não todo aquele acima que a gente pintou em algum momento. Essa é a minha visão. A gente está agora reclamando do elenco, não sei o quê, porque a gente pensava que esse ano era ano para ganhar título. Não, a gente sempre pensou que era um ano de reconstrução. Só que em dado momento desse mesmo ano, a gente chegou a se iludir com coisas maiores. E aí agora caímos na realidade e entendemos que não é para tudo isso, né? Então é mais ou menos assim que eu vejo a coisa. Acho que o trabalho ainda é bom, mas longe de ser tão bom como a gente talvez tenha imaginado algum dia. Não estou nem dizendo que é culpa da direção, talvez sejam limitações financeiras mesmo, talvez o plano seja ano que vem dar esse outro passo fundamental aí para o acréscimo. Não sei, mas assim, eu acho que a gente se iludiu um pouco em dado momento, né? E aí, cara, e o Renato é aquilo que eu digo, né? Até a preguiça dele, assim, o desinteresse dele, a falta de... Até nas coletivas, cara, que é uma coisa que o Renato costumava ir bem, sabe? Só responde as mesmas coisas. Essa coisa de, tipo, todo mundo falava que o Grêmio ia
brigar para não cair, estamos no G4. Ele fala 5 vezes a mesma coisa a cada coletiva, em qualquer contexto, qualquer tipo de pergunta. Daí hoje ele ficou falando que é do jornalismo, não sei o quê, dando aula de jornalismo, que secar o Inter é feio, não sei o quê. Sabe, cara, o Renato chegou ao ponto de dizer que não tem tempo de treinar. Eu que defendi aquelas folgas dele lá no início, cheguei a ficar constrangido. Sabe? Porque eu falei, cara, todo mundo deu alguma folga, né? É nada demais e tal, papapá. Pô, mas se tinha uma necessidade tão drástica assim de treinar e mudar esquemas e tal, poxa, Renato, então tu vai me envergonhar aqui, cara, sabe? Tu defende a folga, depois tu diz que não tinha tempo pra treinar, cara. Não dá, cara. Sabe? Tipo, o Renato não tá nem se esforçando pra raciocinar o que ele vai dizer nas coletivas. Porque é tiro no pé, é contraditório, sabe, cara? Então me parece um pouco isso, sabe? Embora o Soares seja o nosso grande trunfo técnico em campo, eu acho que ele foi a força anímica e o balde de água fria anímico que explica boa parte dessa mudança do Grêmio do meio do ano para cá. E o Renato, eu acho que, né, não tá com a vontade ali, com a pilha necessária. E esses dois fatores aí fizeram com que o Grêmio caísse um pouco na real e mostrasse o verdadeiro tamanho desse elenco, desse time de 2023. A vaga da Libertadores já está bem ameaçada até G6, né? Vamos ver, tem 10 jogos pela frente, vamos ver o que esse time apronta aí, mas eu estou bem desanimado. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.